Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade à nossa revisão. Hoje vamos falar sobre algumas noções básicas de cartografia, sobre orientação no espaço geográfico, localização nesse espaço geográfico e do desenho ao mapa. Então, cartografia nada mais é a ciência de representação dos lugares da superfície terrestre e comunicação por meio de mapa. A orientação no espaço geográfico sempre foi uma necessidade do homem desde os tempos remotos, é, em busca de novos territórios, novos domínios. O homem sempre se utilizou de alguma orientação para se localizar no espaço geográfico. Depois de muita observação, o homem notou que o Sol sempre nascia no mesmo lado e se punha do mesmo lado. Então, no lado que o Sol nasce, convencionou-se chamar de leste. Obrigatoriamente, o outro lado seria oeste. Então, como é que a gente determina essa orientação? De maneira bem simples. Olhem essa figura da menina. A menina estendeu o braço dela direito no sentido para onde o sol nascia. Aquele sentido nós sabemos que é o leste. Obrigatoriamente, o nosso outro braço estendido à esquerda vai ser o nosso oeste. A nossa frente é o norte e atrás vai ser o sul. Depois desse conhecimento, foi elaborado esse desenho que está aqui, ó, no lado esquerdo do nosso slide. Então, esses pontos norte, sul, leste e oeste, nós chamamos de pontos cardeais. São os pontos principais de orientação na Rosa dos Ventos, que é esse desenho. Além disso, depois de um tempo também, houve a necessidade de tornar mais específico, melhor essa localização. Então, elaborou-se os pontos colaterais, que nada mais é o ponto que está entre dois pontos cardeais. Então, olhem a imagem aí da Rosa dos Ventos. Qual é o ponto colateral entre o norte e o leste? Norte com leste, nordeste. Sigla NE. Sul com leste, sudeste, sigla SE. Sul com oeste, sigla SO, sudoeste. E norte com oeste é o noroeste. Esse desenho das rosas do vento, acoplada a essa ferramenta, esse instrumento dessa figura abaixo aí, que a mão está segurando, é chamada de bússola. A bússola, por muito tempo aí, auxiliou os grandes navegantes, os dominadores a encontrarem alguns territórios. Hoje, nós sabemos que tem outros equipamentos ainda mais sofisticados, a exemplo do GPS, que eu tenho certeza que muita gente conhece. Aí temos uma figura de pontos de referência. Como a gente poderia utilizar a Rosa dos Ventos para nos orientar nessa cidade? Nós vemos que tem um aeroporto, um estádio de futebol, um museu, uma escola. Vamos fazer de conta que eu estou na escola e eu quero me deslocar para o teatro. Qual seria a direção para qual ponto cardeal eu iria? Da escola para o teatro. A escola é meu ponto de referência. Se eu quero ir para a esquerda, olhem aí a nossa Rosa dos Ventos. Eu vou ter que me direcionar a oeste. Mas se eu estou na escola e quero ir lanchar, meu ponto de referência continua sendo a escola, mas eu vou voltar, eu vou no sentido, né, entre aspas, para baixo, sul. Só que eu estou na escola e eu quero assistir um jogo de futebol depois que acabar as minhas aulas. Eu vou para qual sentido? Norte. Então, essa Rosa dos Ventos nos auxilia muito aí na identificação, na orientação dessa figura. Além disso, a gente pode se localizar no espaço geográfico de maneira ainda mais precisa através das linhas imaginárias. As linhas imaginárias são os paralelos e meridianos. Os paralelos servem de referência para as latitudes, que já vamos aprender o que é, e os meridianos servem de referência para as longitudes. Uma latitude, quando se encontra com uma longitude, uma linha de latitude com outra de longitude, vai nos fornecer a nossa coordenada geográfica, o ponto específico que nós estamos na superfície terrestre. Então, o que são os paralelos? Olhem na figura. Paralelo são essas linhas aí na horizontal. Nós vemos que tem 5 paralelos aí principais, mas não são os únicos que existem.
Os 5 paralelos principais é a linha do Equador, que corta o mundo bem no meio, se vocês forem notar. Da linha do Equador para cima, toda essa parte de cima da linha do Equador eu chamo de hemisfério norte. E toda a linha abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Para que eu coloquei essa rosa dos ventos do lado? Porque ela vai nos auxiliar a nos orientar em relação aos pontos cardeais. Então, sabemos que a linha do Equador divide o mundo em 2 hemisférios. O de cima, o norte, o de baixo, o sul. Além da linha do Equador, temos mais 4 paralelos especiais. Trópico de Câncer, acima da linha do Equador, e mais acima, o Círculo Polar Ártico. Abaixo da linha do Equador, temos o Trópico de Capricórnio e mais abaixo um pouco, o Círculo Polar Antártico. Todos esses são paralelos, são linhas de latitude, porque estão na horizontal. Quanto mais eu fico longe da linha do Equador, mais aumenta a minha latitude. É assim que a gente fala. Meridianos, existem vários também, só que tem um especial. O principal, que é o meridiano de Greenwich, também divide o mundo no meio, só que no sentido vertical. Para a esquerda, olha a rosa dos ventos. Para a esquerda é todo o hemisfério oeste, que chamamos também de hemisfério ocidental. E para a direita, temos o hemisfério oriental, ou então o hemisfério leste. Os meridianos, eles estão nessa linha vertical e que se chama longitude, tá? À medida que eu vou ficando mais longe do meridiano de Greenwich, mais vai aumentando minha longitude. Então, um resuminho de como identificar os hemisférios. Essas duas figuras são a mesma coisa, tá? Vamos ver a de cima. A linha do Equador somente. Botamos somente um paralelo para a gente diferenciar os hemisférios. Se a linha do Equador está na horizontal, é um paralelo, tá? Latitude 0. Começa a contagem a partir da linha do Equador. Hemisfério norte, a parte norte da linha do Equador, acima da linha do Equador. Hemisfério sul, a parte abaixo da linha do Equador. O Brasil, por exemplo, a sua maior parte do território está no hemisfério sul. Mas aí, em relação ao meridiano de Greenwich, que é um meridiano, ou seja, são longitudes, vai dividir o mundo no meio também, só que no sentido vertical. Lado esquerdo, oeste, lado direito, leste. Lado oeste pode ser hemisfério ocidental, também chamado, e lado direito, hemisfério oriental. Se olharmos aí o desenho dos continentes, o Brasil todinho está no hemisfério ocidental em relação ao meridiano de Greenwich. Localização no espaço geográfico, depois de aprender o que é rosa dos ventos, o que são os paralelos, meridianos, latitudes e longitudes, aí já sabemos que é coordenada geográfica. Quando uma latitude cruza com uma longitude, esse ponto de encontro é a nossa coordenada geográfica. Tem marcado aí 5 pontinhos. Vamos supor que eu quero saber qual é a coordenada geográfica do ponto E. Pessoal, olhem para o ponto E. Essa linha paralela, se é paralela, é uma latitude. Qual é a latitude desse local? Eu vou lá no cantinho 40. Mas é 40 norte ou 40 sul? 40 norte, porque está acima da linha do Equador. Agora eu quero saber a longitude. A longitude do ponto E, vou lá em direção para cima, né, nessa linha vertical, 120. É 120 de longitude. Oeste para a esquerda do meridiano de Greenwich ou à direita do meridiano de Greenwich? Então, é à direita. Então, é 120 graus leste. Ou seja, qual é a coordenada geográfica do ponto E? 40 graus norte de latitude e longitude 120 graus a leste de longitude. Do desenho ao mapa é a representação do mapa que foi mudando de acordo com as tecnologias que foram sendo geradas. E essa videoaula está no YouTube, que nós vimos inclusive ano passado e que vamos rever novamente. Bons estudos, até a próxima!